Eu acabei de lançar o cena por cena de Homem de Ferro 2 e eu não lembrava que esse filme era maneiraço, mano. Eu só lembrava que ele era uma boa continuação e só, mas nada comparado ao primeiro filme, que é sensacional. O filme traz bem o plot de deixar o personagem do Tony Stark com uma sensação de impotência. Ele tá envenenado e com os dias contados, e diferente do primeiro filme, aqui ele tá sem respostas e sem saber o que fazer. E esse é um dos principais plots do filme. Só que uma coisa que me chamou muita atenção foi o plot do governo querer tomar a armadura do Tony Stark, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não esquece do like, do comentário e da inscrição, seu nerdão. Não esquece também de passar no canal de games do meu irmão, Lafratinha. O link vai estar aí na descrição. Vambora. No final do primeiro filme, o Tony revela ao mundo que é o Homem de Ferro. No início do segundo, vemos a repercussão e as consequências disso. Por ser uma tecnologia extremamente avançada para a época, o Tony Stark meio que garantiu uma paz mundial momentânea. Nenhum país ousa mais criar guerras porque tem medo da retaliação dos Estados Unidos. Isso fez com que o Tony Stark ganhasse um monte de prêmios e tal. Só que, como todo governo, os políticos viam isso com maus olhos, porque essa tecnologia do Stark não pertencia ao governo dos Estados Unidos propriamente dito. Era algo privado, era algo de uma só pessoa, no caso do Tony. E aí que abre uma discussão muito da hora, na minha opinião. O Stark poderia muito bem fazer o que bem entendesse com essa tecnologia. Se ele quisesse, mano, simplesmente se tornar um vilão, ninguém ia conseguir pará-lo. Imagina o estrago que esse cara aqui poderia fazer. Por outro lado, a gente tem a velha discussão de políticos serem um bando de interesseiros e atrasa-vidas. O governo, tomando essa tecnologia, poderia também fazer o que bem entendesse com ela. Se eles quisessem invadir, mano, qualquer lugar do mundo, eles iriam fazer. Os Estados Unidos basicamente seriam o Big Boss do mundo e ninguém poderia falar um A pra eles. É uma discussão muito válida, mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto desse vídeo aqui é algo mais sobre o real potencial que um personagem secundário específico tinha e não foi dado espaço pra brilhar. No caso, mano, Boca de Cascudo, o senador Stern. No filme, o senador Stern é a personificação do Estado, do governo. Nerdaiada, seguinte, lembra quando o Capitão Nascimento fala o sistema é foda? Então, o sistema que ele diz não é algo simples de se entender, não é algo que você vê, ele não tem um rosto malvado. Aqui o sistema é tipo um conceito, é um conglomerado de pessoas que tem um jeito bem específico de comandar alguma coisa. A grosso modo falando, é um modus operandi. Vamos tirar como exemplo aí a sua casa. Você tem um jeito de viver, tá ligado? Alguém da sua família costuma sair para trabalhar, alguém da sua família costuma cuidar dos animais, alguém costuma fazer outras tarefas, ou seja, vocês aí têm as coisas organizadas. Se chegar alguém de fora que esteja fora de sintonia com vocês, vai acabar sofrendo. Vocês, todos juntos, com a sua forma de viver aí na sua casa, formam o sistema da sua casa, tá ligado? Então, quando o Capitão Nascimento fala o sistema é foda, ele quer dizer a política brasileira é foda. Não é uma pessoa, é um sistema. Representar todo um sistema é algo complicado de se escrever. Pô, entender o filme do Tropa de Elite 2 já é complicado, requer bastante atenção. Agora imagine explicar um sistema em um filme de super-herói, onde o público só quer ver boneco em CGI se batendo. É difícil, cara. Por que eu tô falando tudo isso? Porque agora a gente vai chegar no personagem do senador Stern. Esse Boca de Cascudo é a representação do Estado americano no filme do Homem de Ferro. Ao invés do filme colocar um bando de político dizendo um monte de coisa separadamente, eles decidiram que o melhor a se fazer é dar um rosto ao governo. O senador Stern vai representar o Estado malvadão nesse filme. É ele quem vai ser o sistema, só que ao invés de ser um conceito agora, ele realmente vai ser uma pessoa. Então o filme vai colocar um cara feião sendo 100% filho da puta pra deixar bem claro pra gente que tá assistindo quem tá certo e quem tá errado. Já que o filme faz do Tony Stark sendo o cara certo, até porque ele é o protagonista, é o mocinho. E o senador Stern vai ser o atrasa-vida, o cara desgraçado. O Stern define a armadura do Homem de Ferro como sendo uma arma. Já o Tony Stark diz que a sua armadura faz parte dele. O governo, no caso o Stern, quer tomar a armadura pra si e o Stark não quer isso. Aí a gente vai ter essa audiência aqui, em que o Tony vence e sai por cima. Nela, ele vai dizer que vai demorar no mínimo uns 10 anos até alguém no mundo conseguir replicar a tecnologia do reator Ark. Aí, mano, quando o resto do mundo conseguir replicá-la, os Estados Unidos já vai estar avançadaço tecnologicamente falando. Só que aparece do nada um tal de Ivan Vanko que conseguiu replicar o reator Ark. Isso vai fazer com que o Tony
Tony disse lá na audiência seja colocado em xeque e a população passe a se sentir insegura. Aí, mano, o Estado, no caso o senador Stern, vai começar a fazer a caveira do Tony Stark na mídia, e é aí que entra o desperdício de potencial. Esse filme poderia ter se tornado bem mais político do que ele é. A política aqui, essa discussão se o Stark deve ou não dar a armadura pro governo, é meio que deixado de lado e não tem um foco tão aprofundado como poderia. No filme, o Stark vai viver fazendo merda o tempo todo, e temos apenas uns momentinhos ali do Stern tentando colocar a população contra ele. O Stern poderia ter se tornado um dos caras mais filhos da puta do MCU, sendo um cara normal. Você lembra do Barão Zemo lá em Guerra Civil, que destruiu os Vingadores atuando ali meio que por debaixo dos panos? Então, o Stern poderia ter feito isso aí aqui nesse filme. O filme poderia ser o Stark tendo que lidar com esse problema de aparecer alguém com sua tecnologia, mas o real perigo mesmo do filme seria o sistema. O sistema querendo engolir o protagonista, colocando a mídia contra ele, manipulando a população com notícias falsas, colocando em xeque até os amigos do Tony, já que a gente vê na TV os caras questionando o papel da Pepper Potts. Cara, esse mano aqui, ele poderia ser o cara mais arrombado do UCM, meio que fazendo um paralelo com o que a gente tá vivendo aqui no Brasil hoje, tá ligado? Um governo manipulando todo tipo de informação, espalhando narrativas mentirosas e assassinando reputações através de influenciadores, páginas de fofoca, jornais famosos, jornalistas, enfim. Só que o chefão desse filme sendo esse cara aqui. Cê é louco, mano. Papo reto seria um puta filme maneiro, cara. O Ivan Vanko poderia servir apenas para cenas de ação. Seria uma trama política foda demais a ponto de rivalizar com o segundo filme do Capitão América. Imagina esse cara articulando tudo isso por debaixo dos panos, mano. Coisa que não acontece no filme. Só que eu entendo muito bem o filme optar por não fazer isso. Isso iria se destoar muito do tom do primeiro filme. Quando a gente foi no cinema lá em 2010, a gente queria ver rockzão, Tony Stark sendo descolado, o Homem de Ferro fazendo pirueta, esse tipo de coisa. Se o filme optasse por trazer esse tipo de trama política, iria meio que se tornar tudo muito sério e sisudo. Em 2010, provavelmente a Marvel não estava buscando isso pro personagem. No terceiro filme do herói, que vai ser em 2013, a trama começa bem séria. Só que a gente tá falando de um momento pós-Vingadores de 2012. Então eles decidiram experimentar outras coisas ali no MCU. E mesmo assim, cara, o filme ele vai trazer elementos mais leves no decorrer da trama. O que eu quero dizer é que em 2010, provavelmente, esse tipo de trama política era muito arriscado. Vai ver, essa poderia ser a principal história que os caras pensaram antes de fazer esse filme. Só que daí eles decidiram tomar outro rumo, já que no começo, esse plot no filme é bem explorado. Aí depois o filme decide focar lá no envenenamento do protagonista. Agora, poderiam ter aproveitado esse personagem e jogado ele em outro filme. Poderia até ser no terceiro filme do Homem de Ferro. Ou até em algum filme do Capitão América que é mais focado em tramas políticas, tá ligado? Hoje em dia, cara, esquece esse tipo de história. A Marvel já tá em outra vibe. Mas eu confesso que assistindo o Homem de Ferro 2, eu aceitaria demais ver esse cara aqui sendo o grande manipulador de massa e colocando em xeque as decisões do Tony Stark, colocando a população contra ele, mexendo os pauzinhos pra tomar a armadura do Tony. Mano, o Rhodes nesse filme, ele vive dizendo que passa o dia inteiro segurando a fucking guarda nacional pros caras não invadir a casa do Tony e tomar a armadura à força. Mano, já pensou? Eu queria ver esse plot, tá ligado? Do Rhodes tentando convencer essa galera. Você percebe que tem uma história muito foda aí no meio desse filme? Eu tô doido de pensar que um filme em que o vilão seja esse cara aqui poderia ter dado muito bom. Deixa aí nos comentários a sua opinião, mano. Um beijo no coração de todos e até a próxima.